Pessoal, espero que estejam todos bem. Iremos dar continuidade no tema de criatividade, certo? Então hoje eu trouxe mais alguns conceitos, tipos de criatividade também. Então vamos colocar aí a mão na massa, vamos para o que interessa. Então, a criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. Ela se caracteriza pela capacidade que uma pessoa tem de ver o mundo de novas maneiras, para identificar padrões que estejam escondidos, estabelecer novas conexões entre fenômenos que aparentemente não se conectam e geram soluções. Tá? Então, essa habilidade criativa, ela requer dois processos. Tá? Primeiro o pensamento e depois a produção. Ou seja, se você tem ideias, mas não age, sobre elas, não coloca essas ideias em prática, você é apenas imaginativo, ou seja, fica só na sua imaginação e não o torna criativo. Então, para ser criativo, você tem que colocar em prática os dois processos, pensamento e produção. Tá? Eu trouxe 3 pontos da criatividade. Então, primeiro, ela é uma habilidade. Então, correr vários quilômetros, realizar cálculos, recitar um soneto de Shakespeare, também são habilidades. Então, a criatividade é uma habilidade intrínseca, ou seja, de dentro de cada indivíduo. Para algumas pessoas, ela pode vir de maneira natural, mas qualquer pessoa pode desenvolver qualquer competência com o tempo e esforço. Ou seja, a criatividade é uma habilidade que pode ser adquirida. Lembrem-se do que comentamos na aula anterior sobre a questão de sermos criativos ou não sermos, o que ocorre que cria esses bloqueios na nossa criatividade, que eu trouxe lá o exemplo do Murilo Gun, que ele fala que nascemos fora da caixa, somos colocados dentro de novo, nossas ideias, e depois quando necessitamos, quando estamos mais velhos, queremos ser criativos, mas fica difícil de sair, pensar fora dessa caixa, porque já existem alguns bloqueios. Segundo ponto transcende formas tradicionais de pensar e agir. Então, transcender significa ir além, ir mais alto, reconhecer as limitações do que atualmente existe e tentar melhorar essa realidade. Então, saber que existem algumas limitações em processo, em produtos, em marketing, e trazer algo que venha melhorar, ir além do que já existe, porque tudo se pode, ou quase tudo pode ser melhorado, e basta nós usarmos da nossa imaginação para trazer essas soluções, essas melhorias para coisas, produtos, serviços tal, que tenham margem ainda de ir além disso. Então, outro tópico é desenvolve coisas novas e originais. Então, a palavra desenvolve tem uma força grande nessa frase. A criatividade vai além de apenas imaginar, como nós falamos, pois, como dito, ela precisa de concretude, ou seja, ser concretizada. Se você tem uma ideia, preciso testá-la, Se você for mas se for um novo processo, você precisa ver se ele funciona. E se for um novo objeto, você tem que construir. Então precisa de teste para você validar essa ideia. Tem que ser concreto. Certo? Então até aqui falamos de 3 pontos, que auxiliam, que mostram como podemos ser criativos usando algumas formas e o que caracteriza essas ideias em criatividade. Agora eu trago 5 elementos da criatividade, que é do livro O DNA do Inovador. 3 autores aí escreveram esse livro, e eles trazem que 25%, de 25% a 40% da nossa criatividade está relacionado à genética, e o restante vem de um roteiro básico, ou seja, existem algumas formas básicas
né, de sermos criativos. Olha que interessante, né? Será que é tão básico assim? Né? Será que é tão fácil? Parece que eles falando parece que se torna fácil, mas tudo se tem um jeito, né? Se tem alguma maneira de quebrar esses bloqueios, né? Basta que nós consigamos nos entender e achar essa maneira de sermos mais criativos. Então, nesse livro, eles entrevistaram alguns fundadores, né, de algumas empresas de sucesso, como o fundador da Amazon, da Apple, Skype, do Google. Então, os autores, né, apontaram que o comportamento dessas pessoas, que são muito inovadoras, está ligado a 5 habilidades. Então, eles têm 5 habilidades em comum, né, que são fundamentais para diferenciar os inovadores dos profissionais comuns. Olha só que interessante. Então, esses caras eles têm algo em comum referente à criatividade. Então, eles possuem 5 habilidades. A primeira é tida como a característica mais importante dos inovadores. As associações ocorrem quando o nosso cérebro tenta processar a informação em sequência, dando-lhes lógica e coerência. Então, a característica mais importante entre esses profissionais inovadores é a capacidade de associação. Então, os fundadores lá da Amazon, da Apple, da Google, são pessoas que têm capacidade de associação, né? Trazendo elas para uma forma lógica e coerente. Então, diante disso, é possível descobrir conexões entre questões que se parecem isoladas. O que isso quer dizer? Que eles pegam uma coisa que não tem talvez nada a ver com a outra, ou estão muito distantes de ser associadas, não é fácil de associar uma coisa com a outra, e eles conseguem fazer essa ligação de forma lógica, né, e coerente. Então, segundo o livro, os pensadores inovadores relacionam ideias nas quais os demais indivíduos não enxergam relação. As outras habilidades das pessoas que inovam é aquelas que são capazes de acionar o pensamento associativo, visto que isso incrementa o seu repertório de onde pode surgir novas ideias. Então, essas pessoas são capazes, né, de ver, de enxergar relações em coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Um exemplo, talvez, que facilite a compreensão, é você pegar um sorvete que não tem nada a ver com bacon e criar um sorvete com bacon, ou sabor bacon, né? Parece que o Burger King tem, né, o BK tem algo parecido. Então, a pessoa que criou, teve essa criatividade, transformou ela numa inovação, que é um produto que trouxe um resultado, então pode ser considerado uma inovação. Ele fez essa associação. Então, não é todas as pessoas que conseguem fazer uma associação, gerar uma demanda, né, para esse produto e colocar em prática e vender. Então, eles têm essas habilidades, essas pessoas aí que têm esse perfil inovador, esse perfil criativo, como os fundadores das empresas que eu citei. A segunda habilidade é o questionamento. Então, geralmente os inovadores não deixam nenhuma dúvida passar em branco. Eles têm o hábito de questionar tudo, de modo a desafiar o status quo, é não aceitar fórmulas fáceis. Então, tudo que parece muito fácil, eles questionam. É bastante comum que esses indivíduos usem a frase: o que aconteceria se mudássemos isso? Olha que interessante, né? Então, eles sempre se perguntam ou questionam dessa forma: se nós mudarmos isso, o que vai acontecer? Né? Vai estragar ou vai melhorar? Né? Então, eles conseguem criar algumas hipóteses aí. Esse tipo de questionamento ajuda a entender como as coisas são, por que são dessa maneira e como podem ser alteradas. As suas, né, trazem ideias que colocam a sociedade rumo à inovação. Bacana, muito bacana. Acho que ficou bem claro aí que questionar, perguntar é uma das habilidades, né, desses profissionais criativos e inovadores. O
terceira habilidade é a habilidade de observação. Então o inovador está sempre observando as coisas, tendo insights, tendo ideias criativas. Tem um perfil observador e detalhista. Todo mundo é alvo desse processo, como produtos, consumidores, tecnologia, estruturas e serviços. Então são críticos, observadores e detalhistas. Eles veem coisas boas, veem coisas que podem ser melhoradas em tudo. Tá? Então tais observações são o combustível para explorar ideias e novos parâmetros para executar as coisas. Steve Jobs, fundador da Apple, desenvolveu o sistema operacional Macintosh após visitar e observar o centro de inovação da Xerox. Né? Então, ele é um observador, né, nato. Ele conseguiu ver algo voltado para o negócio dele dentro de um segmento que não é associado, talvez, ao setor dele, ao que ele fazia, ao que ele vende, ao que ele produz. Então, ela é um observador. Então, essa habilidade é também de muita importância, está no perfil das pessoas e dos profissionais criativos e inovadores. A quarta, é o network. Então, no seu dia a dia, os inovadores usam o tempo e a energia para testar ideias a partir de uma ampla rede de contatos que apresentam diferentes bagagens culturais e perspectivas. Todavia, não se trata de um network convencional, uma reunião, né, uma troca de ideias ali convencionais. Né? Isso porque eles conversam preferencialmente com aqueles que não concordam com suas ideias. Então, quando eles vão expor algo, eles procuram expor para pessoas que são críticas, que normalmente não costumam concordar tão facilmente com ideias de outras pessoas. Mais do que fazer contato social, né, essa troca, eles almejam obter ideias frescas, dão preferência para pensamentos ousados, mentes não convencionais e conceitos que estão fora de sintonia com os padrões estabelecidos atualmente. Então, não é somente um network, né? Não é nada convencional. São trocas de ideias com pessoas críticas, pessoas que tenham ideias, pessoas que são convencionadas a pensar diferente. São pessoas ousadas. E o quinto e último é a experimentação. Né? Então consiste na experimentação, já que os inovadores experimentam as suas ideias constantemente. Né? Então, explorando o mundo de forma sensorial e intelectual. Não tem convicções, né, sobre nada e sempre pensam em novas hipóteses. Então eles nunca estão satisfeitos, né? Eles sempre pensam em algo diferente. Experimentar também inclui visitar novos lugares, pesquisar por novas coisas, aprender algo diferente todos os dias, né? Mergulhar nessas experiências que proporcionam novas ideias. Então, eles, além de pesquisarem, de estudarem, eles procuram provar coisas diferentes para que seja possível criar insights, ideias inovadoras, ideias criativas através de experiências vivenciadas, né? Então, são pessoas que gostam de provar algo novo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo bem de forma simples, né, mas um conteúdo bem interessante que nós podemos refletir, né, sobre essas habilidades e trazer para nosso cotidiano, tentando desenvolvê-las para nos tornarmos mais criativos. E finalizo com a frase, né, do Han, que é a preocupação com a crítica esmaga a criatividade. Então, se nós nos preocuparmos muito, né, com as críticas que podemos ter quando nós viemos nos expor com alguma ideia criativa ou com algum teste, nós não vamos ser criativos, vai acabar criando um bloqueio. Ok, pessoal? Espero que tenham aprendido, que tenham gostado e até breve.